Ó, posse de prefeito, vice-prefeito e também dos vereadores, aqui em Maringá, pode não acontecer na Câmara Municipal por conta das obras. Elas estão atrasadas lá na Câmara. Aí, o que está sendo feito por lá? Ampliação por conta dos novos gabinetes, dos novos vereadores. Maringá tinha 15, passou a ter 23. Então está sendo feita uma obra bastante grande lá e essa obra está atrasada. O que está acontecendo? O presidente Mário Socal está tentando viabilizar um outro plano aí, ainda não decidiu como vai ser feita essa posse e onde vai ser feita, se não for feita na Câmara de Vereadores. A diplomação, que é uma outra história, que é feita antes, acontece no dia 10, no auditório ali da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. E não é somente isso, ó, os vereadores eleitos para a próxima legislatura poderão começar o trabalho também em gabinetes locados. Eu começo com você, Daniel. Tudo por conta da obra. Então, nem posse e talvez nem o início do trabalho. Talvez a Câmara tenha que locar um espaço ali próximo da própria Câmara de Vereadores para que os vereadores comecem o ano de 2025 trabalhando no local locado. Paulo, acredito que a posse, se não ocorrer na Câmara Municipal, deve ser no Teatro Calil Haddad. Então, a segunda opção, se a Câmara não estiver pronta, Calil Haddad, acho que o Ulisses, no primeiro mandato, em 2016, ali, a posse dele foi lá. 2020, devido à pandemia, não. E aí a Câmara sofre com atraso nas obras, né? A Câmara não é única, né? A Prefeitura a gente vê com obras atrasadas, o governo, e o presidente parece que vai aplicar uma multa na empresa. A empresa, né, ganhou, não é um preço tão baixo de mercado, é um preço razoável, se comprometeu a entregar e alega que está tendo dificuldades em contratar empresas terceirizadas para fazer o serviço ali 24 horas e o presidente não está aceitando isso aí, vai multar, vai fazer o que o contrato permite, mas eu acredito que aí a segunda opção de locação, Paulo, aí é uma opinião do Daniel, existia ali do lado da Câmara um cartório e esse imóvel acho que está vazio e aí pode ser que aí seja ali naquele cartório que tem ali um imóvel grande que poderia acomodar os novos vereadores ali por um período. Mas eu que vejo ali, né, que tem um grande imóvel do lado, logisticamente seria muito fácil, mas ainda é muito cedo para falar e ainda a gente não tem informação de qual seria a opção de locação de imóvel. Ângelo? Não, é uma pena porque entregando fora do prazo, você vai ter que... Essa chance de locar significa despesa, né? Você já tem a despesa da construção. E a Câmara sempre de Maringá, desde que havia a primeira sede aqui, né, perto daquele hotel que fica ali embaixo, tá, perto do fórum, depois mudou para Rocha Pombo, Praça Rocha Pombo, e foi entregue aqui, se eu não me engano, foi pelo Nereu Vidal César, aqui esse prédio próprio na gestão do Said Ferreira. É interessante que se aproveite ao máximo a construção. Por isso que eu até comentei ontem com você, em particular, passo a defender que o prédio da Prefeitura de Maringá, enquanto estiver ali, porque todos sabemos que esse negócio de centro cívico vai décadas aí, que todo aquele espaço fosse repensado para abrigar, para a Prefeitura deixar de pagar locações, como a Câmara pode começar agora. Então, se o poder público tem tanto prédio, por que alugar? Então está na hora das autoridades repensarem isso aí. Quem, Rafael? Não, primeiro dizer que Mário Socal deveria ser nosso prefeito. Tem que ser lançado a prefeito. Fazer uma situação dessa de que vai multar a empresa responsável por atraso, é isso que a gente espera da administração. Pode alocar, está autorizado fazer alocação em qualquer outro prédio. Tá? Só por essa questão de você saber exatamente, fiscalizar. Se ele tirar o aluguel na empresa, multa, né? Exato, empresa, entendeu? Tem que realmente estar em cima dessas empresas aí. Elas estão achando que é o quê? Pegar dinheiro público e daí fazer corpo mole, dar qualquer justificativa. Não estamos conseguindo. Por que entrou na licitação então? Por que foi contratado então? Entendeu? Essas empresas têm que... Só pra constar, é a segunda empresa já, tá aqui. Então, vai pra terceira, tem que... Cara, é complicado isso aí, viu? Mas parabenizar aí o presidente da Câmara, tá? Por multar, tem que multar mesmo, tá? Tem que multar. Tem que utilizar da legislação pra isso. E, claro, tem que realmente fazer essa cerimônia aí, tem que dar posse, enfim. Então, tem que
buscar alternativas que seja melhor aí para todo mundo, mais viável para todo mundo. E se for, como você falou, compensar a aplicação da multa em aluguel, ainda estamos saindo no lucro. Pamela? Olha, Paulo Caetano, obra é complicado, a gente sabe, né? Em qualquer situação, às vezes acontece de atrasar. Raras são as empresas que cumprem prazo. A verdade é essa. Agora, com relação a essa situação aí com a Câmara, tá tudo pago em dia, tudo certinho, porque na licitação tem muito disso. Eu vou falar, o Thiago Assone, ele presta serviço nesse sentido, ele faz licitação, né? E tem uma equipe. O que acontece? Às vezes a pessoa se candidata lá para pegar a obra e não tem equipe. Aí depois fica nessa dificuldade aí de contratar. Então, se ele não tiver pelo menos uma equipe de base, de confiança, que execute, né, a obra e só tem ali os servidores, os prestadores de serviço, é um vidraceiro, é um gesseiro, tudo bem, terceirizado. Agora, uma equipe para tocar a obra, igual tá falando, tem que ser 24 horas para entregar no prazo. A empresa tem que ser bem alicerçada. E daí vai uns aventureiros lá e ganha licitação e a gente não consegue entender. Eu não vou, Agora Pamela, tem outra situação. Só para colaborar com você, não vou dizer que são aventureiros, mas é uma empresa de Curitiba. E ela disse que não traria equipe de Curitiba. Então tá se montando uma equipe, tentando montar uma equipe aqui. Tá? Só para constar. Exato. Porque, por exemplo, quando existe em outra cidade, vou dar o exemplo do Thiago, ele envia a equipe dele, né, para essa outra cidade, uma equipe base de confiança, que sabe que não vai ficar ali enrolando, atrasando, né, para tocar. Mas tudo isso é de empresa para empresa. Agora também tem uma questão com relação a licitações e poder público. Tem empresa aí que faz 50%, 60%, 70% da obra e não recebeu nem 30%. Né? E daí como é que paga pessoal? Como é que paga fornecedor? Tem várias cidades do nosso entorno aí que tem esse tipo de ação. Não faz, tá em caixa, tá tudo certinho, chega lá, não paga e fica esse diz que me diz que a gente não termina porque não recebe, aí o outro lá, não, eles não terminam porque eles não têm pessoal e fica esse chove no mole. Então, realmente, tem que se apurar aí quem está errado e se a empresa que está errado que receba a multa. Agora, se tem alguma coisa com relação à contratação que está faltando, que também seja, né, cumprido aí, para que a gente veja essa obra terminar. Porque, realmente, no fim do dia, quem vai pagar a conta é a gente. Se tiver que alugar mais um prédio, ficar mais não sei quanto tempo. E engraçado, né, que, sinceramente, é uma obra muito simples, né? É divisão de drywall, tal, não é bicho de 7 cabeças. Então... Que coisa triste, né? Pamela, a obra da Câmara assim, não é tão... Porque assim, são construção de 8 gabinetes, né? Uhum. Então assim, ali pelo fundo, ali quem passa ali pela Serra Azul ali... Mas é uma reforma, não é uma construção do zero, eu quero dizer. Não, é zero. Não, tá construindo uma parte nova. Não, é parte nova, Pamela. Tá aumentando o prédio. Tipo um tá anexo. fazendo um anexo. É uma parte nova, com fundação. E aí o presidente Mário explicou isso. Eu vou tentar... então tem a aumentou, fundação, porque né? quando eu equalizar tinha aqui. visto, ia só fazer... Eles não tinham... A Câmara não tinha aqueles croquis, aquela documentação de onde estava a parte de fiação, onde estava a parte hidráulica, aquilo não existia. Eles não encontraram aquilo. Então, quando começaram a fazer essa parte nova, fazer as escavações para as colunas, para aquelas vigas, se encontrou tudo isso. E aí foi um tribu de Busanfã. Porque sabe o que acontece? Às vezes os engenheiros da prefeitura, enfim... faz o projeto errado, tá? Acontece muito. O pessoal faz o projeto errado. Aí, quando a empresa vai executar, aí descobre que o projeto tá errado. Aí, a própria empresa vai lá, tem que arrumar o projeto, para refazer o projeto. Aí, tem que ajustar tudo para não sair errado. E sobra para quem? Então, meus amigos, antes de pegar a licitação, vocês pensem muito bem, tá? Só deixa eu lembrar Quem que estiver ouvindo aí. a Câmara, essa que tá aí, ela já tem um anexo, que foi construído na gestão do Walter Gerles. Essa é a segunda ampliação da Câmara. Edivaldo? Ô Paulo, eu imagino que o Mário Socal esteja perto do desespero, né? Não diria dessa forma, deve estar muito apreensivo. Mas vamos lembrar que essa licitação foi feita, né, lá no início do ano, essas obras começaram em agosto. Eu acho, particularmente, eu acho um pouco atrasado o tempo, né? Porque foi definido lá em 2023, né, no final de 2023, o aumento, e as obras começaram em agosto, né, 1.100 metros quadrados de intervenção, o preço inicial de 4 milhões e 700, acabou ficando 4 milhões e 100. 4 milhões e 100 reais.
E a empresa se comprometeu a trabalhar 24 horas por dia, Perfeito. sábado e domingo. Isso está no enfim. contrato. Exatamente. E aí não vai conseguir entregar, pelo menos essa situação que se tem nesse momento. Agora, a pergunta se impõe não teria sido adequado ter iniciado um pouco antes essa obra? Claro que você tem lá os protocolos da licitação, mas como é uma licitação, né, não é tão complexa assim, apesar toda obra tem a sua complexidade, aí essa informação de que na execução da obra se constatou que é um pouquinho mais complexa. Esse é outro problema. Quando você faz a licitação, é de se supor que você tem lá todas as informações necessárias para poder participar e executar a obra. Mas acho que cabe aqui a pergunta por que a obra não iniciou um pouco antes, pelo menos uns 2 meses, assim que retornou o recesso. Fevereiro, Acho que a parte boa. Acho que foi a parte burocrática, né, Iniciou Evaldo? com mas eu sei, mas são Evaldo. 6 meses para Não, iniciar. não, Eu acho. Pugnaram, mas voltou, acho que os teve projetos... Exato. A Pâmela tem um pouco de razão Sim. nisso. Teve uma coisa do projeto ser feito, ter refeito, e aí teve uma série de processos antes da obra, efetivamente, que atrasou demais o Você início. sabe quando foi publicada a licitação, o edital da Começou licitação? março, Acho que fevereiro, só para a gente março. entender essa questão, é porque 6 meses para a licitação, ou também para a execução desse protocolo, está um pouco longo E acho que também. foi a Secretaria de Obras da Prefeitura que fez a faz a então, parte burocrática. né? Enfim, aí você tem um problema, né, com certeza, né, alheio à gestão da Câmara, é um problema que a gente já discutiu tanto a respeito da licitação aqui nessa bancada. em Lembrando maio. que nós temos... O edital foi publicado Foi em maio. publicado, olha, veja bem, o edital foi publicado em maio. Mas Então, hoje quer a dizer, Prefeitura você parece que tem- demorou mais de um ano para aprovar um projeto da Câmara. Então, aí acho que a gente tem que entender então todo esse protocolo. Aqui em Maringá Você- é Não, até então, e rápido. aí isso culmina no quê? É por isso que nós estamos Porque falando. o negócio isso é brabo, hein? culmina em a Câmara ter que alugar um imóvel, sabe? É uma série. E aí tem uma frase, eu não vou atribuir ao Mário, mas me parece que foi. Me perdoe se não foi. Que se para a Câmara, a Prefeitura conseguiu fazer todo esse atraso, imagina para as pessoas comuns. Mas é. Pergunta É pra aí é qualquer que tá pessoa a que tá trabalhando aí na morosidade, construção a civil em Maringá. morosidade do poder público quando se Ô, trata Paulo, dessas só lembrando, coisas. você tem problema hoje na rodoviária de Maringá, que está sem empresa lá e a obra não está continuando. já falamos Você aqui. tem lá a questão do centro Hospital esportivo da Municipal Vila também. Operária parado, praticamente parado, a obra está andando, foi A retomada ampliação agora, da está obra secando, também. mas quase 4 anos depois. Você tem a Escola Monumental que foi Mas, prorrogada. e ontem, no feriado, Edvaldo, o pessoal lá do Niemar estava trabalhando. Mas aí não Fernando, trabalha pra ver lá. Ô, Tupã, eu quero te ouvir sobre tudo isso. Vai, por favor. Paulo Caetano, já tem um monte de coisa, atrasou, não achou a planta certa, então tem justificativa para escapar dessa multa, Paulo Caetano, é muito complicado isso, que se tiver barreira, não tem como você chegar pesado. Vai alugar, e fim de papo, aqui a Câmara de Curitiba está pelo menos umas 2 décadas e meia pensando em construir um novo plenário, novos gabinetes, e chegaram a economizar todo ano mais de 300 milhões para construir o novo complexo, e na gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti, um presidente da Câmara ali que vacilou bastante, repassou esse dinheiro para a prefeitura e acabou esse sonho. Então, demora mais. Olha, se entregar o ano que vem, Paulo, a gente pode se dar por satisfeito, porque isso leva anos e anos para acertar. E com relação ao espaço que tem lá, é um espaço pequeno, a Câmara Municipal de Maringá, e mereceria ter um espaço muito maior, Paulo Caetano.